Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores pelo sistema NET. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje a gente vai falar sobre uma questão urgente e importantíssima. A Amazônia brasileira pede socorro. Algumas das regiões da floresta já emitem mais gás carbônico do que a mata é capaz de absorver. E para falar sobre isso, nós vamos conversar com a pesquisadora responsável pela pesquisa do setor de gases do INPE, a cientista Luciana Gatti, que gentilmente aceitou o nosso convite. Boa tarde, doutora Luciana. Muito obrigado pela senhora ter nos atendido, e eu gostaria que a senhora começasse a nossa conversa trazendo as novidades. A senhora acabou de retornar da Amazônia, queria saber quais foram as impressões pessoais que a senhora teve ao observar a floresta dessa vez. Tá tudo queimando mesmo, doutora? Oi, Edmond. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, né? O importante da gente estar estudando e aprendendo é poder, ao compartilhar isso com a sociedade, gerar mudança, né? Gerar progresso para o país, né? É isso que a gente quer, contribuir com o país. Bom, outra coisa que não precisa de senhora, vamos de você, senão também eu vou te tratar de senhor. Pois não. Bom, terceiro, olha, essa minha visita me deixou triste, porque eu vou para essa região, né, trabalhar na Floresta Nacional do Tapajós há 21 anos. E foi muito triste ver que quase que só sobrou a Floresta Nacional do Tapajós de floresta, que o nível de desmatamento está gigantesco. A gente, hoje, ao invés de olhar aquele mar de floresta, a gente olha um mar de soja. E olhando o rio Tapajós, é uma fila de balsas gigantescas com inúmeros contêineres, todinhos cheios de soja, esperando os navios chegarem e levarem para outros cantos do mundo, né? E eu acho que a gente tem que se perguntar se isso é progresso, se isso é riqueza, né? Trocarmos a floresta amazônica por essa geração de, abre aspas, riqueza, né, que esse comércio da soja traz. Eu entendo que isso traz riqueza para um setor, né, os empresários da soja, eu entendo isso, mas hoje nós estamos num ponto de mudanças climáticas muito importantes que já estão fazendo diferença na nossa vida, né? As temperaturas estão aumentando e principalmente os eventos extremos estão aumentando por culpa das mudanças climáticas. E o Brasil tem uma imensa vantagem. Nós temos a Amazônia, que é um corpo gigantesco de árvores que tem vários serviços que nos auxiliam. Quais são eles? Absorver carbono, remover carbono da atmosfera, ajudar a fazer chuva, né? As árvores, quando elas evapotranspiram, elas alimentam a atmosfera com vapor de água que vai formar chuva. Só para você ter uma ideia, isso representa em torno de 1/3 da reposição de água na atmosfera que ajuda a formar nossa chuva. Bom, se a gente já desmatou 20% de árvores, nós reduzimos em 20% esse benefício, a grosso modo, né? Vamos só raciocinar aí de uma maneira simples. Esse benefício para o Brasil. E é um benefício extremamente importante para o agronegócio. Agronegócio sem chuva vai ser um problema, né? E quando esse vapor ele é lançado para a atmosfera, né? Veja, a água era líquida, ela se transforma em vapor. Para a água sair do líquido e ir para o vapor, ela precisa ganhar energia ou roubar energia. E essa energia que ela rouba é na forma de temperatura, de calor. Então, ajuda a resfriar.
Então, olha o papel que a Amazônia representa na nossa vida. Ajuda a compensar uma parte das emissões de carbono que a gente faz, porque nós usamos combustíveis fósseis, e uma parte das florestas a gente transforma em plantação para produzir alimentos, né? Segundo, ajuda a fazer chuva, e aí a gente vai entendendo por que que o Brasil é esse gigante do agronegócio. Porque nós temos chuva, nós temos temperatura, e isso traz essa condição maravilhosa para o Brasil. Então, assim, hoje nós já estamos observando a redução da chuva, que está trazendo muito impacto para toda a sociedade brasileira, né? Então, aí a gente já tem que começar a juntar o que a gente já sabe. A gente já sabe que as árvores têm um papel importante na formação da chuva e que desmatamento reduz a chuva. Então, olha, está na hora da gente sentar, olhar para esse Brasil todo, para todas as áreas que hoje não estão ocupadas, não tem produção, né? E começar a organizar aonde que essa produção agrícola pode se expandir sem representar desmatamento, sem representar redução de chuva para o Brasil, porque o agronegócio também precisa da chuva. Então, assim, veja, a ciência está aqui para ajudar nesse manejo, a construir um futuro bom, né? E, assim, nessa minha viagem eu fiquei extremamente preocupada, porque o desmatamento está avançando de uma maneira muito além do que poderia nessa região, né? Nós temos as nossas leis que dizem que apenas 20% poderia ser desmatado. E quando você está andando de avião, você tem a impressão que está ao contrário, que está 80% desmatado com soja e só sobrou 20% de floresta nas propriedades. Então, assim, está na hora da gente sentar e usar a ciência, usar todo esse conhecimento acumulado para administrar essa grande produção agrícola que o país tem, sem representar uma redução de chuva que vai causar um prejuízo para o próprio agronegócio, né? Eu, como cientista, é muito importante a gente colocar que, olha, nós estamos aqui para somar, nós estamos aqui para ajudar. Essa é uma questão importantíssima. E a gente quer ajudar, né? Então, olha, por favor, deixe-nos ajudar. Estamos aqui para contribuir. Dados do INPE divulgados nesse ano, em julho desse ano, há pouco mais de 2 meses, apontam que o desmatamento na Amazônia aumentou 51% nos últimos 11 meses, ou seja, no acumulado de agosto de 2020 até junho de 2021. Esse índice de desmatamento na Amazônia, ele, além dele ser recorde, ele provoca alguns efeitos não só para o agronegócio, mas para toda a sociedade. Entrevista de hoje do professor Pedro Jacob, do Instituto de Energia e Ambiente da USP, aponta que a crise hídrica, a falta de água e de energia, né, a falta de água nos reservatórios e, consequentemente, de energia nas produtoras de energia, nas usinas de energia, é decorrência do desmatamento da Amazônia. A senhora falou que a região pela qual a senhora sobrevoou está bastante devastada, bastante desmatada. Que região é essa, professora? E como é que vocês fazem esse estudo? Como é que vocês chegam à conclusão de que a floresta está emitindo mais gás carbônico do que está conseguindo absorver? Bom, primeiro deixa eu esclarecer que o DETER ele tem esse sistema para apresentar quais são as regiões onde está ocorrendo o desmatamento, mas a conta do desmatamento mesmo vai acontecer ainda daqui para frente, tá? Esse é um sistema que não dá para a gente quantificar com tanta precisão assim, né? Apesar de ter esse índice indicativo, não tem ainda o número, tá? Mas, falando do estudo, né? No nosso estudo,
nós consideramos as emissões de carbono de 2010 a 2018, né? Os dados de 2019 e 2020 ainda não foram incluídos nos nossos estudos. Então, assim, esse estudo recente, é uma conclusão de 9 anos de estudo, então nós pegamos uma média desses 9 anos, né? E nós estudamos 4 grandes regiões, né? E a primeira coisa que nos causava questionamentos é por que as regiões da Amazônia apresentavam emissões de carbono tão diferentes, né? Nós temos, por exemplo, essa região que eu acabei de visitar, que é o nordeste da Amazônia, né? A região ali próximo a Santarém, eu estou falando de uma região em torno de 700 mil quilômetros quadrados. Essa região, ela tem a maior emissão de carbono, a gente nunca entendeu isso. E aí o sudeste é a segunda maior, e do lado oeste são emissões menores, mais próximas à neutra, né? Isso significa que as emissões são próximas às absorções. E a gente nunca entendeu por que essas regiões da Amazônia se comportam de maneira diferente. Aí nós fizemos um estudo de 40 anos de temperatura e precipitação para cada uma dessas 4 regiões, e também calculamos quanto que cada uma dessas 4 regiões está desmatada. E aí a gente entendeu a correlação. Aí fez sentido os resultados. A região que mais emite carbono é essa região do nordeste da Amazônia, que está 37% desmatada, isso até dezembro de 2018, e a alteração que esse desmatamento trouxe, ela aconteceu na redução da chuva. Essa região está tão desmatada que até a chuva acumulada anual perdeu 9%, mas a principal alteração, isso nós observamos em toda a Amazônia, acontece nos meses de agosto, setembro, outubro. E vamos fazendo um paralelo com o resto do Brasil, né? O que a gente observa no Brasil, agosto, setembro, outubro? Que a vegetação no Brasil inteiro está cada vez mais seca, e aí o povo brasileiro, ele tem o hábito cultural de usar fogo, como se fosse limpar o terreno. Então, capina, taca o fogo. Vai renovar um pasto, taca o fogo. Vai, não é? Vai abrir, desmata, não sei o que, espera secar, taca o fogo. Olha, nós temos que absorver essa informação. O Brasil inteiro está perdendo chuva, muita chuva, agosto, setembro, outubro, está tudo mais seco e aí as queimadas ficam incontroláveis, porque toda a vegetação está super seca. Essa região, 37% desmatada, perdeu 34% de chuva nesse período de agosto, setembro, outubro. No sudeste, que está 28% desmatado, perdeu 24% de chuva. E no resto da Amazônia, perdeu em torno de 20%, porque os ventos trazem a água do oceano, com a umidade do oceano, que vai chovendo, e quem repõe são as árvores e os rios que evaporam. Vai ajudando a recompor essa chuva. Olha, se logo no início dela está tão desmatada assim, você entende que já menos chuva está indo para o lado oeste e também está vindo aqui para nós. E nós estamos observando isso mesmo, né? Então, assim, uma das coisas que pode nos ajudar é a gente ter em mente que a partir de agosto não pode ter queimada nenhuma no Brasil inteiro. No máximo, ela pode ir até julho, idealmente até junho, porque aí a vegetação não está tão seca e fica mais fácil você controlar e não causar um grande acidente, um grande incêndio incontrolável. Bom, essas regiões mais desmatadas, que perderam consideravelmente chuva nesse período, também apresentaram um aumento considerável de temperatura. Na região nordeste, aumentou 2 graus, e na região sudeste, aumentou 2,5 graus. Mas se a gente olhar só agosto e setembro, nesses 40 anos, aumentou 3,1 graus Celsius. E isso é a média de 2 meses. Imagina a temperatura máxima, que é aquela temperatura no meio do dia. Imagina, porque assim, a temperatura ela tem um impacto muito grande sobre o fogo, né? As queimadas, elas têm a maior correlação com o fogo e com o tanto que a vegetação está seca.
Então, o que está acontecendo nessa região sudeste? O estresse nesse período está tão grande, né, de falta de disponibilidade de água e temperaturas altas, que a própria floresta está reduzindo a sua capacidade de fazer fotossíntese, está respirando mais do que fazendo fotossíntese, e ainda está aumentando a mortalidade das espécies mais sensíveis. Isso de um lado. De outro lado, o desmatamento continua. Aí o pessoal espera, eles desmatam, esperam 3 meses secar a floresta para atacar o fogo, só que a floresta do lado, que não foi desmatada, também está super seca. Quando ele está com fogo, o fogo adentra na floresta não desmatada, também representando emissão. Então, o que a gente observou que no lado leste da Amazônia, basicamente o Pará e o norte do Mato Grosso, né, essa região da Amazônia, as emissões superam em muito as absorções. Isso considerando só a floresta, sem falar das emissões de queimadas, de desmatamento seguido de queimada. Então, assim, e essa é a principal emissão da Amazônia. Se a gente separar essas áreas, dá em torno de 2 milhões de quilômetros quadrados. Ela está, em média, 30% desmatada. A emissão de carbono nessa região é 10 vezes maior do que no lado oeste, que está, em média, 11% desmatado. E isso até dezembro de 2018. Então, assim, a gente vê que a ação, as consequências do desmatamento não são só aquelas emissões diretas, né, que a gente já computa. Existe uma série de outras emissões que nós estamos chamando de emissões indiretas, que também fazem parte disso, que são esse estresse para a floresta, que fazem a floresta aumentar as emissões, além dela ficar mais inflamável e uma porção muito maior queimar junto no período da seca e das queimadas, né? Então, assim, esse é um aprendizado muito importante que a gente está tendo, e trazer isso para o nosso conhecimento nos ajuda a pensar no manejo da Amazônia, em como manter ela a nosso favor, a nossa fábrica de chuva, né? Por onde que a gente tem que começar pensando em preservar a Amazônia, em recuperar as áreas que estão já muito desmatadas, né? E estudar áreas abandonadas, recuperar áreas abandonadas, né? Para a gente poder ter a chuva garantida para o Brasil todo, né? Como diz o professor Artacho, lá da USP, o valor da floresta em pé é muito maior do que o valor da floresta derrubada. Infelizmente, ainda tem gente que não percebeu disso, não se apercebeu disso. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo. A gente volta já já com mais informações sobre o estado atual do desmatamento na Amazônia. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, conversando hoje com a cientista Luciana Gatti, autora do estudo que foi publicado em uma das revistas mais importantes do mundo, a Nature, e que aponta que vários pontos da floresta amazônica já emitem mais gás carbônico do que a floresta consegue absorver. Você que tem algum tipo de conhecimento sobre a floresta amazônica, já deve ter ouvido falar sobre a Amazônia pulmão do mundo. Seria esse o efeito que ela faz absorvendo. Nós estamos aqui conversando com a doutora Luciana, que acabou de retornar lá da floresta. Doutora, a senhora estava falando sobre os principais pontos de emissão, o desmatamento e as queimadas. A senhora chegou a falar desse manejo, né, o costume brasileiro de usar a queimada para fazer limpeza de terreno. Isso em alguns momentos tem sido usado como discurso, um discurso negacionista sobre os danos da floresta, dizendo que esse tipo de ocorrência sempre aconteceu, sempre teve índio, sempre teve agricultor local usando do fogo para limpar terreno na floresta e que não há aí um grande risco. A senhora concorda com essa avaliação? A Amazônia está preservada, está segura? Nós temos que explorar a Amazônia como alguns imaginam?
Não, olha, primeiro que assim, não é que saiu do nosso estudo, tá? A gente mede gás de efeito estufa na atmosfera, né? Então, a gente mede as concentrações de CO2 na atmosfera e fazemos os nossos cálculos de balanço. As outras informações a gente vai estudar os estudos de colegas, né? Então, assim, olhando estudos de colegas, o que a gente vê é que não são os pequenos agricultores, né, que estão por trás aí do desmatamento e dos incêndios. Isso é realmente, assim, um processo de grilagem, né, de tentativa não, né, e realmente existe um avanço dessas atividades sobre as terras públicas, né, sobre terras ainda sem destinação, né, pelo governo federal. Eles invadem, desmatam, vendem essa madeira ilegalmente, né, e tacam fogo e vendem. E aí essa área é principalmente ocupada na Amazônia pela pecuária. A pecuária representa em torno de 90% das atividades. Então, não dá para culpar o pequeno agricultor, né? Mas existem muito boas notícias nesse campo. Teve uma reportagem recente mostrando áreas dentro do estado do Pará que colocou preservação da floresta, né? Reflorestamento junto com gado, e a produção do gado triplicou. É muito importante a gente olhar a ciência como parceira, porque os estudos eles vão trazer indicações de como fazermos um uso melhor da terra, né? Gerando riqueza. Esse modelo que hoje está trazendo tanto desmatamento é um modelo arcaico, é um modelo antigo, né? Onde você desmata e coloca o gado, né, num desperdício de terra enorme. É uma cabeça de gado por hectare, alguma coisa assim, uma produtividade extremamente baixa. Então, a gente perde essa floresta, que está causando um serviço enorme para o país, gerando chuva, ajudando a resfriar a temperatura por uma cabeça de gado. Então, assim, vamos usar a ciência, né, para poder ter a produtividade, para poder gerar riqueza e manter ainda o serviço importante que a Amazônia exerce na nossa vida. Existem inúmeras maneiras de você gerar riqueza com a floresta em pé, né? Tem aí projetos incríveis de agrofloresta, de produção a partir de sementes, de frutos, levando, por exemplo, à industrialização desses produtos. Ao invés de se comercializar a matéria-prima, se comercializa o produto acabado. Então, você estabelece indústrias na Amazônia, você gera emprego, você gera riqueza, você agrega valor a essa matéria-prima, e aí você precisa extrair muito menos para gerar aquela mesma riqueza. Então, assim, a gente pode usar as informações que a gente já tem, toda essa capacitação científica e técnica que a gente já tem, né, para gerar economia na Amazônia. Ninguém está dizendo que a Amazônia não possa, né, que só tem que preservar e não pode gerar economia. Não. Existe uma quantidade enorme de projetos que já demonstraram viabilidade de gerar riqueza para a Amazônia. Acho que está na hora, assim, nós estamos no momento em que as mudanças climáticas já chegaram, né? Nós já estamos com falta de água, nós já estamos com crise hídrica, estamos com crise energética, estamos assistindo outros países com incêndios incontroláveis, pessoal tendo que abandonar cidades. Então, assim, estamos vivendo hoje uma crise emergencial. É muito importante nós reunirmos todos os setores da sociedade, reunirmos o agronegócio, a ciência, o governo, o legislativo, o judiciário, o Ministério Público, enfim, todos os atores, para a gente estudar qual é a melhor maneira de continuar gerando riqueza no Brasil, mas garantindo essa condição climática maravilhosa que o Brasil tem, que é por conta da Amazônia. Essa é a informação chave que a gente tem que usar, que assim,
A Amazônia representa essa riqueza do agronegócio. Desmatar a Amazônia é prejuízo para o agronegócio. Então, assim, a gente tem que se somar nessa história. Nenhum setor é inimigo de outro. A gente tem que fazer com que a ciência auxilie nessa tomada de decisão. Vamos dizer assim, nesse manejo, nessa administração de aonde é melhor botarmos, né, as atividades agrícolas, pecuária, como fazer isso, né? Com esses, já tem tantas experiências mostrando aí uma rentabilidade altíssima. Eu lembro de ter assistido uma reportagem de uma família dizendo que hoje, incorporando esses conhecimentos de agrofloresta, de restauração florestal e produzindo junto, que o rendimento deles triplicou de quando eles faziam do velho jeito. Então, assim, a gente não tem que gerar economia como se gerava 40 anos atrás. A gente evoluiu 40, 50 anos, a gente tem um monte de conhecimento, né? Vamos usá-los para administrar melhor, porque, assim, nós não queremos que isso vire uma Itália, uma Grécia, uma Califórnia queimando incontrolavelmente, né? Nós temos que evitar isso. E a ciência está aqui para contribuir, né? Acho que esse tem que ser o tom, né? O tom. A gente tem que se somar. Muito importante a gente entender isso. Interessante essas colocações que a senhora está fazendo, principalmente com relação às áreas, a apropriação pela pecuária nas áreas desmatadas. A impressão que a gente tem era de que as áreas eram usadas principalmente para o plantio de soja, que foi a impressão pessoal que a senhora teve visitando aí a região que a senhora trabalha nos últimos tempos, vendo a quantidade de container que estava passando lá pelo rio. E aí a senhora fala de uma situação de emergência, né? Uma questão urgente que precisa ser decidida agora. Eu até gostaria que a senhora explicasse, nós estamos perto do ponto de não retorno, ou seja, a gente está perto de começar a perder a floresta? Olha, essa é uma questão super importante, né? Bom, primeiro só esclarecendo, 89% da ocupação do agronegócio na Amazônia é pecuária e 11% é agricultura. Então, assim, só que a agricultura, ela se concentra, porque, assim, não tem aquela estrada Cuiabá-Santarém, a BR-163, se não me engano. Essa região, a partir de 2003, ela foi descoberta pela agricultura, que o pessoal veio do sul, veio, né, e começou a se estabelecer por lá. E hoje o pessoal está expandindo do Mato Grosso para lá a soja, né? O pessoal diz que o Mato Grosso está comprando o Pará. Isso eu escutei de moradores de lá dizendo isso. E veja, então assim, quando você está lá e você sobrevoa, você vê um mar de soja. É impressionante. Mas isso é muito local, né? Até para eu falar, olha, esses 700 mil quilômetros quadrados, que quando a gente faz o perfil de avião tão representado ali, essa soja não é a maioria, né? Mas na parte sudeste ela é a maioria, sim. Não, perdão, na parte sudeste é pecuária a maioria, e na média da Amazônia é quase 90%, né? Então, vamos falar em média, tá? O que a gente observou nessa região sudeste, né? Agora não estou mais falando da Nordeste, que eu visitei, estou falando da Sudeste, o ponto em que a gente faz as coletas de avião, ele é uns 100 quilômetros acima de alta floresta, e aí toda a massa de ar que chega nesse ponto é a região representada. É uma região de em torno de 1,4 milhões de quilômetros quadrados. Nessa região, o que está acontecendo? Essa região ela está tendo a somatória de dois processos. Um que é o mais agudo, que é o desmatamento, porque ele reduziu em 24% a chuva, agosto, setembro, outubro,
e ele aumentou a temperatura em 2,5 graus, se considerar só agosto e setembro, 3,1 graus Celsius. Olha, e isso é a média de 2 meses. Nós temos colegas cientistas que estão nessa região, fazendo lá pesquisa direto na floresta, estudando o que está acontecendo com a floresta. O ano passado, nesse período, eles chegaram a medir, na altura da copa das árvores, a temperatura de 50 graus Celsius. Olha, vamos pensar, que floresta, que árvore de uma floresta tropical úmida pode passar 3, 4 meses com uma chuva menor que 50 milímetros por mês e temperaturas altíssimas, ao ponto de chegar a 50 graus um dia. As árvores que são mais típicas da floresta tropical úmida, que precisa de mais disponibilidade de água, temperatura mais amena, essas árvores estão morrendo. Agora, vamos pensar nas outras que não chegam ao ponto de morrer. Numa condição de seca extrema, temperaturas altas, as folhinhas começam a ficar marrom. O que significa uma folha marrom? Ela já faz menos fotossíntese. Fotossíntese é quando ela pega o gás carbônico, absorve, ele vira matéria, então ele faz a árvore crescer e solta oxigênio. Quando chega de noite é o contrário, mas como o CO2 está muito abundante, né, o gás carbônico está muito abundante na atmosfera, ela acaba absorvendo mais do que eliminando. Só que nessa condição de extremo estresse, as folhas vão ficando marrom, né? A árvore vai secando ao ponto da... E se as folhas caem, mas ela continua respirando. Então, a gente tem mais emissão do que absorção. Quando a gente olha nessa região, a gente vê o seguinte, os meses de janeiro, fevereiro e março, a floresta está mais absorvendo do que emitindo. Só que aí, abril, a precipitação começa a descer e a temperatura começa a subir. A gente já vê mais emissão do que absorção. E aí os outros 9 meses vão ser de absorção, né? Quando chega agosto, setembro, outubro, é o pico das emissões de queimada, onde as emissões aumentam muito mais. Então, a gente vê que nessa região está tendo muito mais emissão do que absorção. Bom, isso na Amazônia inteira, mas nessa região, mesmo tirando as emissões de queimada, a própria floresta está mais emitindo do que absorvendo. Quando a gente olha o fluxo total de carbono dessa região, 1/3 dele é emissão da própria floresta e 2/3 de desmatamento com queimadas. Então, no resto da Amazônia, a gente tem a Amazônia como um todo ainda absorvendo, ela absorve em torno de 1/3 do total que nós emitimos com desmatamento e queimada. Que números são esses? Vou falar agora do total da Amazônia. A Amazônia como um todo retira da atmosfera 130 milhões de toneladas de carbono por ano. O problema é o seguinte, nós, com as nossas atividades humanas, desmatamento, nós estamos jogando na atmosfera 3 vezes mais do que isso. Então, o saldo é 290 milhões de toneladas de carbono que nós estamos jogando para a atmosfera. Então, assim, a Amazônia ainda remove, só que a gente emite muito mais, né? Então, assim, a primeira coisa, se a gente parasse de desmatar e queimar a Amazônia estaria removendo mais carbono para a atmosfera, 130 milhões de toneladas de carbono por ano, né? Então, assim, é por isso que eu digo, a gente tem que usar essas informações para administrar, né? Nós temos, outro dia um colega estava dizendo, né? Nós temos 72 mil hectares de áreas que foram abandonadas, né? Pastos degradados que o pessoal simplesmente abandona e desmata mais. Então, assim, se a gente tiver uma política de recuperação florestal,
de recuperação de áreas degradadas e não ampliação de desmatamento, a gente já pode começar a virar essa página. E aí você me pergunta, chegamos num ponto de não retorno? Olha, eu espero muito que não, eu sou uma pessoa otimista, né? E eu diria o seguinte, olha, da mesma maneira que hoje a gente vê que desmatar, queimar, reduz a chuva, aumenta a temperatura e faz com que o ano que vem a consequência, né, seja uma perda maior ainda de floresta, porque a floresta queima mais, fica mais inflamável, e ano a ano a coisa só piora e tem menos chuva e mais temperatura, e a queimada é mais incontrolável e desmatamento. Da mesma maneira que a gente vê esse processo acontecendo, se a gente conseguir fazer esse manejo, fazer um grande acordo nacional, onde nós vamos procurar recuperar as áreas degradadas e torná-las produtivas, ter uma política nacional de lidar com isso, e a gente tem ciência o suficiente para conseguir fazer isso, já sabemos fazer isso, é possível, né? E com certeza vamos ter muito auxílio se o Brasil entra, né, nesse cenário de combater o desmatamento, queimadas e começar a recuperar áreas degradadas. Com certeza nós vamos ter muito auxílio para fazer isso. E assim, se a gente pensa, olha, então nós vamos parar de queimar, desmatar, a Amazônia já virou um sorvedor, certo? Porque ela ainda consegue retirar 130 milhões de toneladas. E aí nós vamos estar, paulatinamente, a floresta tendo mais condição de se recuperar, porque deixando de desmatar, nós vamos dar um fôlego para a recuperação florestal, e ainda tendo projetos de recuperação florestal, nós vamos ter mais árvores para aumentar a chuva, ajudar a amenizar a temperatura, que vai promover mais condição de recuperação florestal. Então, assim, eu aprendi que a natureza, tudo está interligado, né? Vamos pensar na natureza como aquele joguinho de dominó, onde os dadinhos estão tudo ali, mas tudo está interligado, né? Você bate no primeiro dadinho e, como consequência, todos os outros vão caindo, né? Então, da mesma maneira que a gente viu que o desmatamento está promovendo todo esse monte de consequências negativas que estão amplificando as emissões de carbono, que a gente nem sabia, da mesma maneira, se a gente parar esse processo e for ainda, sabe, fazer um manejo, né, das áreas que prioritariamente nós estamos precisando recuperar, a gente vai ter um dadinho no sentido oposto, onde uma coisa vai levando a outra e vai favorecendo a capacidade de recuperação da floresta, né? Assim, a gente vê nascentes que secaram voltarem quando o fazendeiro lá vai e refloresta em volta da nascente, né? A gente vê com muito sucesso muitas iniciativas desse tipo. Então, assim, a gente tem conhecimento para fazer isso, né? Então, eu acho que basta a gente entender que isso é importante e fazer. Eu tenho chamado isso de um grande acordo nacional, né? Um grande acordo onde é todos pelo Brasil, vamos chamar isso. Acho o nome perfeito, porque, assim, a falta de chuva afeta todos, né? Então, isso está urgente da gente fazer, porque a cada ano que passa diminui mais ainda a chuva, o desmatamento está indo justamente na Amazônia, que é a nossa caixa d'água, né? Nós estamos quebrando a nossa caixa d'água. Então, assim, a gente precisa fazer isso para já. Doutora, interessante a senhora dizer que nós estamos quebrando a nossa caixa d'água. Os dados, tanto do DETER quanto do PRODES, apontam um crescimento recente no desmatamento. É possível dizer que esse crescimento prejudicou mais a floresta do que nos outros anos? É uma pergunta um pouco óbvia, é óbvio que se desmatar mais prejudica mais, mas nós estamos vivendo um momento singular na história do desmatamento brasileiro, para perguntar dessa maneira? Olha, eu observo
Eu não vou comentar os dados do DETER, porque eu não trabalho com esses dados, Claro. e também eles não são ideais para a gente monitorar o desmatamento, né? Mas eu sei que vai sair logo aí o PRODES. O PRODES, sim, ele calcula com precisão o desmatamento, e acho que é só em outubro que saem esses dados, né? Então, assim, mas o que a gente está vendo? A gente está vendo nos últimos 3 anos recordes de desmatamento e queimadas e recordes de redução de chuva. Não é? A gente tem que parar de achar que tudo é coincidência e começar a entender as correlações de uma coisa com outra. Veja, é muito óbvio, estudo... mas é preciso dizer, né? Uma coisa liga com a outra, Exato. Né? Olha, o nosso estudo, ele não pegou esse período. Ele pegou o período anterior. Nosso estudo terminou em dezembro de 2018. Mas ali já estava estabelecido essa correlação entre desmatamento e redução de chuva. E ela se dá mais nas áreas mais desmatadas. Então, veja só, a área mais impactada com falta de chuva é onde está centrando plantação e exportação de soja. Então, assim, veja, os produtores de soja precisam de chuva, né? Então, assim, a gente tem que lidar com consciência no planejamento do uso da terra, né? Olha o consciência aí. Né? A gente Brasil precisa, consciência. Ainda mais hoje, quando o clima está mudando. Então, assim, você não pode hoje pensar como você pensava décadas atrás, né? Porque o clima está mudando, está diferente. Como é que você vai planejar a tua plantação, a safra, a safrinha, se o clima está mudando, se a chuva está mudando, se a temperatura está mudando? Isso vai impactar a tua plantação. Então, assim, está na hora da gente juntar todos os setores, a ciência, a tecnologia, a Embrapa está aí com conhecimentos imensos, né? E o agronegócio, para ver de que maneira nós vamos proteger esse agronegócio brasileiro para ele não se quebrar nessa perda de chuva. Imagina daqui 3 anos, como é que vai estar o nosso agronegócio se a gente não está alertando agora e dizendo, pessoal, por aí a gente vai entrar num futuro tenebroso, não é? Quando a gente dá esse aviso, nós estamos a favor. Então, assim, eu tenho insistido muito nisso, porque se o agronegócio nos olhar como adversários, a gente não vai conseguir fazer algo pelo país, né? A ciência está aqui para somar. Eu tenho visto muito isso e me causa uma frustração gigante, porque a gente estuda, aprende. Hoje, com esse nosso estudo, a gente aprendeu mais consequências, né, do desmatamento que ele não sabia, não estão incorporados nos modelos. Olha, isso é uma informação importante. Se isso que a gente descobriu agora for incorporado nos modelos, sabe aqueles relatórios do IPCC que deram aqueles cenários? Eles vão chegar muito antes. O que nós estamos vendo hoje na Amazônia chegou antes do que os modelos tinham previsto, porque não tem nos modelos essas outras consequências negativas que o desmatamento está levando. Não tem lá que a chuva reduz, não tem lá que a temperatura aumenta. Então, assim, as coisas se amplificam. A gente tem que, hoje, somar todas as capacidades que a gente tem na sociedade para planejar o futuro. O futuro da humanidade está cada vez mais incerto e mais em risco. Quantas pessoas morreram esse ano de desastres, de eventos extremos? Olha, na Grécia, eles tiveram que desocupar cidades inteiras. O que significa isso? Imagina se isso chega no Brasil. Por que não chegou ainda no Brasil? Olha, isso está na Califórnia faz tempo, isso está na Austrália faz tempo, isso já teve há 3 ou 4 anos atrás em Portugal, né? Por que ainda não chegou no Brasil? Porque nós temos na Amazônia.
Se a gente continuar desmatando a Amazônia, isso vai chegar na gente. Então, assim, a gente tem que juntar todo o conhecimento que a gente tem, botar em cima da mesa e ver, olha, quais são as áreas agriculturáveis, quais são as áreas que nós temos que preservar para garantir o clima, gerando alimentos no país, trazendo riqueza, né? Então, assim, esse recado tem que ir, sabe? Essa mensagem tem que ir, porque a gente tem que fazer essa informação chegar no agronegócio. É muito importante eles entenderem que, assim, consciência é que a gente vai longe, né? Ainda mais nesse mundo em mudança. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, a gente volta já já com mais informações sobre esse problema sério do desmatamento na Amazônia. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, a gente continua aqui falando hoje sobre o desmatamento na Amazônia e as implicações para a emissão de carbono e o controle da temperatura e dos eventos extremos no planeta. A doutora Luciana Gatti, do INPE, que coordenou a pesquisa publicada na revista Nature, está aqui nos explicando, nos dando uma aula de como os eventos extremos que nós temos observado cada vez mais graves no nosso país e no mundo de uma maneira toda, tem relação sim com essas mudanças que nós estamos criando, o homem está criando no clima. Doutora Luciana, a senhora falou do estudo que foi publicado na Nature, ele termina em 2018, né? É o período de 40 anos que vocês conseguiram levantar esses dados. Mas a senhora esteve na Amazônia agora recentemente. O estudo continua? São dados complementares? É outro estudo? O que o grupo da senhora está pesquisando nesse momento? Olha, o estudo continua, né? Nós fazemos 2 coletas por mês usando avião de pequeno porte. Ele começa lá em 4 quilômetros de altura e ele vem descendo, coletando várias alturas. São 2 vezes por mês em cada um dos 4 locais, né? Então, isso não parou. Esse projeto, ele continua, né? E nós temos um projeto grande, um temático da FAPESP, que vai estar financiando essas coletas até dezembro de 2022, né? E esperamos que a gente depois tenha recursos novos para continuar, porque observando tanto que a Amazônia está mudando, a gente vê que é importantíssimo esse estudo não parar, ter continuidade, porque só com um estudo que você tem de longo tempo, e assim, a gente começou a fazer perfis de avião na região Nordeste, lá em Sam, no ano 2000. Então, ele tem mais de 20 anos. Mas na Amazônia toda, nos 4 locais, começou em 2010. Então, nós temos hoje essa série já de 11 anos, né, de coletas, e continua, né? Vamos continuar até o final do ano que vem. Mas hoje nós vamos ter condição de, observando que nos últimos 2 anos, né, 2 anos e meio, 3, nós tivemos uma aceleração do desmatamento na Amazônia, né? E essa aceleração, qual foi o efeito que ela teve sobre a Amazônia? Essa é uma pergunta extremamente importante, que vai ser a próxima etapa da nossa pesquisa, né? Ao complementar essa série temporal, que vai dar para a gente comparar com essa média de 9 anos que a gente acabou de publicar. E a outra coisa que a gente está fazendo é uma parceria com esses colegas que a gente fala, né, a turma do estudo bottom-up. Bottom-up quer dizer a turma que estuda na superfície e depois junta tudo para tentar fazer esse cenário geral. A gente faz o contrário. A gente mede lá em cima, né, vê quanto que a totalidade está emitindo. Então, assim, hoje, pegando essa informação que a gente traz de qual é o fluxo total de carbono, e a turma que está estudando lá embaixo, né, cada pedacinho, a gente vai tentar responder essa pergunta se a região sudeste da Amazônia já chegou a um ponto de não retorno. Hoje,
essa região está mais morrendo do que crescendo. Quando eu falo isso, eu não estou levando em consideração todas as emissões humanas. Eu estou falando só da floresta. Hoje, a floresta mais emite do que absorve em função do aumento da mortalidade e durante o estresse, esse desbalanço, onde ela mais respira do que faz fotossíntese. Então, assim, isso já é uma condição de não retorno? A gente não sabe, né? O ideal seria a gente conseguir projetos de recuperação florestal nessa área e observar o sucesso da recuperação dessa área para ela voltar a absorver mais do que emitir. Esse é o sonho, né? Esse é o sonho, mas em todo caso, assim, a gente está combinando essa parceria para a gente poder responder essa pergunta. Então, nós temos hoje esses dois objetivos, né, para elucidar com o nosso estudo o que está acontecendo. E essa resposta sobre a condição ou não de não retorno da região sudeste deve sair em quanto tempo, doutora? Olha, isso é muito difícil dizer, né? Em ciência, você faz a pergunta e você vai a campo, vai pesquisar, né? Vai se debruçar sobre todas as informações disponíveis, verificar se ainda faltam informações, então você tem que desenhar experimentos para ver. Isso não dá para prever, né? Isso não dá, mas a gente vai organizar um workshop para todo mundo trazer à mesa que informações tem, para a gente avaliar se a gente já tem informações de tudo que a gente precisa saber para poder responder essa pergunta. Se não, nós vamos elaborar aí um projeto em parceria para a gente desenvolver experimentos para isso, né? Então, assim, essa resposta eu vou dizer para você que eu vou te dar daqui uns 2, 3 meses, se a gente já tem condição de apenas juntando tudo que os grupos sabem, né? A turma do top-down com a turma do bottom-up, se a gente já consegue, juntando tudo, responder essa pergunta, ou se nós vamos ter que fazer estudos adicionais, né? Já tem data para esse workshop? Importantíssimo, hein? Olha, eu prometi organizar ele para esse mês, eu estou na falta, porque eu entrei, assim que o nosso artigo foi publicado, eu entrei nessa maratona de dar entrevistas e, nossa, olha, eu atrasei relatório que eu tinha que fazer desse meu projeto grande. Hoje foi o prazo limite aí para eu pedir a renovação da minha bolsa de pesquisador do CNPq e não dava tempo, né? Não dava tempo. Então, assim, eu estou atrasada. Eu estou atrasada, mas eu não estou reclamando, não, porque é tão importante, e eu sou tão grata de estar podendo compartilhar o que a gente aprendeu na nossa pesquisa, né? De que vale a ciência se não for para a sociedade usufruir dessas informações e isso gerar melhoria, né? Melhoria de vida, melhoria, né, das tecnologias. Então, assim, se a gente faz a ciência, só publica e fica isso dentro do mundinho científico, né? Não sai da bolha, não chega a informação em quem pode usar ela e tornar ela útil, né? Útil para melhoria na vida das pessoas, não vale nada, né? Então, eu estou muito grata e eu realmente acho que a gente tem que usar esse espaço que está sendo usado, né? Que está sendo dado para a gente, para poder divulgar o que a gente aprendeu. E foi muita coisa, né? A gente já sabe que a Amazônia virou uma fonte de carbono desde 2016, né? Em 2016, a gente já tinha a média de 5 anos, que foi a nossa primeira meta, né? A nossa primeira meta era ter 5 anos para ver se a Amazônia era uma fonte ou um sumidouro. E quando nós chegamos nesses 5 anos, foram duas coisas. A primeira, que teve um ano muito anômalo, que foi 2010, e ele fazia muita diferença, né, nesses outros 4 anos. Então, a gente achou que o ideal seria ter uma década de resultados para poder responder o que a Amazônia representa para o mundo, se ela é mais
se ela está mais absorvendo ou mais emitindo carbono. E, em segundo, veja, é uma responsabilidade muito grande dar essa notícia para o mundo, né? E, então, assim, a gente investiu muito ao longo desse tempo em melhorar os nossos métodos, em validar, em melhorar várias etapas, né? Hoje ele é feito de uma maneira muito mais sofisticada, inclusive, assim, a gente desenvolveu métodos de validação para ter certeza que a Amazônia é uma fonte. Então, assim, hoje eu te digo com 100% de certeza, a Amazônia é uma fonte de carbono. Então, assim, a gente poder tá dizendo isso e explicando os porquês vem dessa caminhada que a gente fez, né? Essa caminhada onde a gente desenvolveu muitas outras ferramentas que nos ajudou a entender por que isso está acontecendo com a Amazônia. Veja, o lado oeste da Amazônia, ele é neutro. Ele é neutro, ele consegue absorver tudo o que é emitido. E ele está, em média, 11% desmatado. Isso é uma informação muito importante, né? Se a Amazônia toda tivesse na mesma condição que o lado oeste, a Amazônia seria um grande sumidouro de carbono. Então, assim, dá para a gente consertar a nossa caixa d'água, né? Dá para a gente, com essas informações, gerar muita riqueza para o Brasil, pelo agronegócio. Basta escolher quais são as regiões onde é muito importante preservar e as regiões onde nós podemos explorar todo o potencial do agronegócio, melhorando tecnologia, aumentando produtividade ao invés de aumentar a área utilizada, né? Então, assim, com ciência, a gente vai longe. Existe algum paralelo, a senhora tem informação, se existe alguma outra pesquisa no mundo que tenha usado essa técnica que vocês usaram, que tenha chegado a resultados parecidos? A senhora falou no começo da entrevista, no primeiro bloco, sobre o volume total de metros cúbicos absorvidos pela floresta ao longo de um ano. Existe algum outro estudo que aponte, sei lá, no Vietnã absorve tanto, nas florestas chinesas absorve tanto? Olha, nos Estados Unidos eles usam essa mesma técnica com perfis de avião, né? Coletar amostras com avião, foi com eles que a gente aprendeu, né? O nosso laboratório é uma réplica do laboratório da NOAA, que é a Central Analítica de Gases de Efeito Estufa da Rede Mundial. No ano de 2003 eu fui lá construir essa réplica. Esse laboratório foi inteirinho empacotado, veio para cá e está funcionando, né, desde 2004 com a gente. E agora, existe um outro estudo que usou tanto os nossos perfis de avião como dados de satélite, que chegou exatamente nos mesmos resultados que a gente chegou a respeito da Amazônia, né, que são parceiros que trabalham com satélite. O Paul Palmer, o grupo do Paul Palmer da Universidade de Estocolmo, não, oh meu Deus do céu, fica na Irlanda, esqueci o nome da universidade. Pode chamar a colinha aí, se quiser procurar, eu vou procurar aqui, Paul Palmer, vamos ver se a gente acha. Bom, é da Grã-Bretanha, né? Uma universidade da Grã-Bretanha, nós fomos parceiros dentro de um dos projetos aí que ajudou a gente com esses perfis de avião, que, nossa, muitos projetos já ajudaram a financiar. Essa é uma pesquisa cara, né? Coletar com avião é muito caro. Só nessa pesquisa publicada foram 590 perfis de avião, né? Até hoje, a gente já fez 900 perfis de avião, né? Então, assim, foram muitos projetos. O perfil seria um voo? Um voo. 900 voos. Exato. São 18 anos fazendo isso, né? E é um esforço muito grande, nós somos um grupo especialista no Brasil, e
E assim, foi uma estratégia muito feliz, porque outras técnicas na Amazônia não conseguem integrar, né, todas as fontes de carbono. Então, assim, a gente persistiu, né? A gente persistiu nessa estratégia e hoje a gente está vendo os frutos. E é uma base de dados que está pública, né? A gente colocou no Pangaea, os dados estão públicos para serem aplicados outros modelos, outros estudos, serem incorporados em modelos globais, porque assim, a Amazônia faz diferença no balanço global de carbono. Então, ter esses dados incorporados nos modelos globais faz diferença no balanço global de carbono, né? Então, assim, por isso que esse trabalho também está tendo tanto impacto, porque tinha uma carência muito grande de resultados da Amazônia que dessem mais consistência em cobrir o que a Amazônia representa para o resto do mundo, né? Então, olha, é uma felicidade muito grande da gente ter persistido. É um trabalho gigantesco, tá? A gente está nessa corrida aí sem fôlego, porque assim, a gente tem pouca verba, a gente só tem 2 equipamentos amostrador por local de estudo e faz 2 coletas por mês. Então, é uma corrida de obstáculo. A gente faz análise, prepara e manda frete aéreo. Aí o frete aéreo demora 4, 5 dias, às vezes para em algum lugar. A mala chegou, o amostrador chegou, não chegou, e corre ver onde que parou, não sei o quê. Aí o cara pega, aí não pode chover para ele poder fazer a coleta, aí ele faz a coleta. Aí ele avisa, olha, o amostrador está pronto, manda recolher. Aí tem que a empresa aérea ir lá pegar e trazer para a gente. Aí chega aqui, a gente tem que analisar, preparar e mandar de volta. Olha, é uma corrida estressante, com pouca gente no laboratório, com pouco dinheiro. Então, assim, é muito na garra, com amor ao que a gente faz, né? Que a gente trabalha aí. Mas é uma turma muito orgulhosa de estar gerando dados aí que o mundo todo está valorizando, né? Com toda certeza, a repercussão do trabalho brasileiro desenvolvido por pesquisadores e cientistas do INPE foi muito grande em todo o planeta. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Quero agradecer demais a doutora Luciana Gatti pela participação. Você que quiser assistir os programas produzidos pela rádio do CineCT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Quem quiser continuar acompanhando o Brasil Consciência, todos os nossos conteúdos, nosso endereço do nosso canal no YouTube está aí também para você na tela. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso endereço de e-mail sempre disponível para você. A gente vai ficando por aqui e volta na semana que vem com um programa sobre a crise hídrica. Um abraço, obrigado pelo carinho da sua companhia e da sua audiência. Tchau!